Ele era menino de 8, 9 anos por aí. E ele foi com a meninada correr para ver a cabeça dos cangaceiros, que estavam em lata de querosene conservada com salmoura ou alguma outra coisa, não sei. Era. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. João, só uma pergunta. A forma como você fala é tão... Assim, você conta as histórias. Tu é historiador, tu é professor de história, tu tem formação em história. Mas tu conta as histórias. Eu já entrevistei historiadores e contadores de história. Mas é a primeira vez que eu entrevisto um historiador contador de história. Quando tu pensou em escrever o livro Carira, será que você não pensou em escrever esse livro como se fosse um romance histórico, não? Foi. Narrativa, um romance histórico, tal e tal. Menos acadêmico e mais romance histórico. Isso. Com toda sinceridade. Eu não sei hoje, porque já tem alguns anos que eu saí da academia, eu não sei como é que estão as produções hoje. Mas durante a minha época de graduação e um tempinho depois, as produções acadêmicas, apesar de serem grandes obras, que me ajudaram bastante. Luiz Antônio Barreto. Que ajudam, mas ele é escrachado pela academia porque porque ele não tem titulação acadêmica. É. Aí isso pesa um pouco contra ele. Mas vamos lá. E uma história para o povo ler. Uma produção histórica extramuros da universidade. Porque o que acontece é o seguinte, as produções acadêmicas com as metodologias, com notas de rodapé, elas nos dão a segurança que aquilo é sério. Você vê onde estão os arquivos, as fontes secundárias, os teóricos são de extrema importância. Senão eu não seria acadêmico e não teria ainda pretensões de continuar em alguma área. São importantes. Perfeito. A questão é uma leitura palatável para quem não é acadêmico? É onde está o grande problema, né? E aí, onde também alguém que eu conheci, que eu digo, achei alguém que é acadêmico e pensa igual a mim, foi Pedrinho Santos. Pedrinho. Já leu o Comedor de Gia? Ó, Pedrinho Santos que nos deixou, até deixo bem claro, deixou há pouco tempo. Nós nos encontrávamos muito lá na Epifânio Dória e tem um livro dele que me ajudou muito, que foi... O Comedor de Gia é fantástico. O Comedor de Gia é muito bom, então assim que tem inclusive autografado, ele me presenteou, mas quem me ajudou muito foi aquele livro sobre a pena de morte em Sergipe. Muito bom. É um dos livros mais incríveis, é um livro acadêmico, não deixa de ser um livro assim muito... Só que ele me ajudou muito agora a entender, o meu último livro foi o Cabeleira, que é a história de José Gomes, foi o primeiro cangaceiro da história lá de Pernambuco, que foi enforcado em 1786. E eu tinha que entender como funcionavam os processos da época, e o Pedrinho, como ele pegou muita referência, falando nas notas de rodapé e referência, no livro não tinha o que eu precisava, tipo, na íntegra, mas tinha umas referências que me guiou até onde estavam esses documentos, mostrando como eram os julgamentos, como eram as leis, o que acontecia com o corpo recém-enforcado, que a pessoa exumava no dia... Qualquer época do ano que você fosse enterrado, você ficava até o dia de finado, no dia de finado o corpo que era enforcado por algum crime era retirado da sua sepultura e levado para uma igreja para ser enterrado, como se dissesse, fica até dia de finados e a gente depois leva a sua ossada para a igreja. Tinha todo um ritual, a esmola para o enforcado. A esmola, pedia antes, né? O rapaz ali pedia... Para pagar a missa do enforcado, tem que pagar a missa, mas não ficava até a hora da Eucaristia. Exato. Tinha que sair antes. Repara só, o cara saía acorrentado pela rua, gritando, uma esmola para o enforcado. Uma esmola para o enforcado. Para minha morte, eu vou ser enforcado, me dê uma esmola. Minha vida só dura poucos momentos. Vou pra missa, nem vou assistir a missa toda. Então quer dizer que Pedrinho foi um desses que te deu... Isso. Quer dizer, quando eu conheci Pedrinho, eu já tinha publicado o meu livro, mas eu conheci alguém que pensava igual a mim. Ou melhor, como ele é mais velho do que eu pensava como ele. Era. Como Pedrinho.
E foi algo que me deu, digamos que ânimo para continuar. Digo, então, o meu caminho não é tão contramão. E se for contramão, tem alguém querendo a contramão comigo. Não está sozinho. Que, inclusive, eu tenho outras pretensões, que é agora de trabalhar com genealogia. Eu pretendo fazer um levantamento, sei não de todas, mas pelo menos de parte da genealogia das famílias carirenses. Importante. A família dos Maranhão, a família dos Caboclinhos, a família do Chagas, a família do Santana das Cutias. Qual é a família mais tradicional aqui, tipo assim, as mais antigas e tradicionais aqui que se perpetuaram? Como, por exemplo, em Itabaiana nós temos os Peixotos. Aí porque o pessoal fala dos Peixotos, hoje em dia a gente vê shopping, supermercado, mas lá no começo da urbanização da Itabaiana, no século XVIII, as primeiras famílias que chegaram lá eram os Peixotos que chegaram lá. A família do próprio vaqueiro, João Martins de Souza, que é quem construiu a primeira casa, assim, fundador. Embora muita gente não saiba que são descendentes dele. Às vezes sou eu que digo, eu e um amigo, ou melhor, alguns amigos que me ajudam bastante, um amigo desde a infância chamado Marcos de Souza me ajuda bastante. Arquimedes Rabelo, que é sobrinho de João Rabelo, tem me ajudado bastante também. E outras pessoas que me dão direcionamentos. E muita gente aqui é descendente de João Martins de Souza e não sabe. Porque você sabia que existe um negócio chamado Genera? Sim. Eu fiz o meu teste de ancestralidade. Eu não fiz ainda. Eu fiz, eu fui contemplado. Que é aquilo mais Family-Cist. Isso, é um negócio impressionante. Impressionante. O que eu consegui fazer do levantamento, eu creio que se buscar esse direcionamento e puder fazer aqui, vai encontrar coisas assim incríveis, que eles estão catalogando praticamente o mundo inteiro. E veja só, além da família do vaqueiro, tem uma família muito antiga, que inclusive é Bezerra, José Bezerra Lima, irmão, no livro Lampião, a Raposa das Caatingas, ele chega a citar a família de Monte como sendo precursor do Lampião. A família de Monte é o do coisa, né? Os Laurindos. Os Laurindos, isso. E com os Laurindos acontece algo bem interessante. Entendi. É muito difícil, nos dias de hoje, um jovem se identificar como sendo de uma família antiga. Talvez uma das poucas famílias antigas de Cariri em que até jovens da faixa etária de 18, 20 anos dizem: eu sou dos Laurindos. E não tem nem... Mas não tem nem noção ou ele... Tem noção sim, porque os pais disseram que os avós disseram, os bisavós disseram. Estou entendendo. E talvez pela fama dos Laurindos, nessa questão que eu descrevo resumidamente nos primeiros capítulos do Cariri, as brigas fratricidas entre Sabinos, Laurindos e Guedes, que eram três famílias que se engalfinhavam. Os Guedes também, por exemplo, puxavam um pouquinho para Frei Paulo, não é? Sim. Os Guedes. Inclusive Guedes tem um povoado, né, dos Guedes. Inclusive, uma fazenda antiga. Esse povoado Guedes, alguns dizem que na verdade é nas proximidades das areias. E como ali morava a família Guedes, aí ficava: nós vamos nos Guedes, para os Guedes. Entendi. Para a propriedade dos Guedes, para a casa dos Guedes. Puxando um pouquinho para o cangaço, o Pedro Guedes foi um dos que deu cobro no Zé Baiano. Pois é. Um dos Guedes, né? Pedro Guedes. Que inclusive é um homônimo do meu sogro, Pedro Guedes. A minha esposa é dos Guedes. Mas é dessa família ainda. Veja bem, leva-se a entender que sim, e não posso provar com 100% de certeza. Só depois o Genera que pode me provar isso. Ou depois do seu trabalho que você vai fazer. Porque os Guedes dela é dessa região aqui, da divisa de Cariri com Glória, pegando para Monte Alegre, a região do Mandacaru. Os Montes também, né? Os Montes. Os Montes. Que é a família Irmãos Laurindos, é uma família irmã dos Guedes. Então, leva-se a crer que sim, não posso provar, mas existe uma forte possibilidade. Bota todo mundo para botar coisa, rapaz, o cotonetezinho. Você manda você recebe pelo correio kit, você coleta aqui, manda para lá, eles mandam o mapa completo. É impressionante. E quanto mais pessoas de idade você conseguir fazer, por exemplo, você pegar seu pai, ou você tem avô ou avó ainda de algum dos lados? Não. O mais idoso só o seu pai. Meu pai tem 91 anos. Seu pai tem 91 anos. Então você faz com seu pai, um desse aqui, ele abre um leque absurdo. Absurdo. Depois você constrói sua árvore genealógica lá no Family Search, você
ou que o pessoal dos Mormons, não é? Os Mormons Isso. da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles fazem aquele levantamento. O que eu consegui levantar de parentes meus, que tipo assim, que você vê o grau é muito próximo, e às vezes pessoas até conhecidas da mídia e de tudo, que tem um tetravô igual, o mesmo tetravô, entendeu? Você acaba fazendo isso. Então, é uma ideia fantástica. Então, Primeira edição do Carira, segunda edição, falando sobre o passado. Mas só que eu estou pensando em algo um pouco diferente, que é algo em que as pessoas hoje se encontrem enquanto agentes históricos, se identifiquem na própria história. Eu quero que pessoas hoje abram o livro e vejam seu próprio nome ligado ao bisavô, família. ao tetravô, dizer, eu também faço parte dessa família, e como eu pretendo não fazer uma descrição minuciosa de cada família, mas um pequeno conto. Por exemplo, a família Santana das Cutias, que do Santana das Cutias tem os Bastos, por causa de Adelina Bastos. Tem o Chagas, porque Maria Chagas era filha do finado Zé Vaqueiro, que é o patriarca dos Santanas. E um breve, quem foi o patriarca dos Santanas? Foi alguém que veio de não sei aonde, que fez isso, que fez aquilo. quem casou com quem, que formou tal tronco familiar, etc. E um pequeno conto sobre aquele patriarca ou algum membro daquela família. E na árvore genealógica a pessoa se encontra. Epa, meu nome está aqui. Aí vai voltando. Então eu sou ancestral desse cara que fez isso, que fez aquilo. Poxa, então eu também sou um agente histórico, eu faço parte da história. Caramba. Fazer com que a pessoa se encontre na história e se identifique e se sinta agente histórico. Você já começou a pesquisa já? Comecei. Mas é um trabalho de formiguinha. E também precisa muita contribuição também das pessoas, né? Isso. E é uma contribuição diferente, que é algo que eu preciso, além de tudo, ganhar confiança. Eu chegar para alguém e perguntar, eu posso ver a certidão de óbito de seu pai? Eu posso ver algum documento seu? Aquela pergunta, quem é você? Você quer o quê? Quer para quê? Qual é a sua intenção? Não, vem aqui, espera. Isso. João, espera aqui. Vem aqui atrás, vem aqui. Vem aqui. Aproveita que está passando uma moto. Gente, a gente aqui entrevistando, trabalhando, um negócio sério, falando de genealogia. Menino, assaltando as goiabeiras do homem, rapaz. Não pode, é. Fique à vontade. Eu oferecendo na goiaba aldona. Tem maracujá também. O ladrão oferecendo na goiaba aldona, brincadeira. Se quiser maracujá, fica à vontade também. Eu morro de vergonha com essas coisas, sabe? De fome também. Vamos, João, pode contar, vá. A questão, você chegar na casa de alguém, você tem uma vantagem, você é daqui, você é super conhecido aqui na cidade. Queira ou não queira, é professor, todo mundo aqui te conhece. Isso ajuda. Ajuda bastante, porque a pessoa vai ter, tipo assim, a confiança de mostrar uma certidão de nascimento aqui. Na certidão de nascimento até de uma pessoa de idade, por exemplo, você pega do seu pai, uma certidão ali, aí tu vai pegar o nome dos pais dele também, um exemplo. Hoje, com o site do My Family System tem me ajudado bastante. Até nome de parentes que eu nem conhecia, eu estou encontrando. Absurdo aquilo ali, né, velho? Irmãos do meu pai que eu nem sabia que existia, meu pai nem se lembra mais. Aí depois que você mostrou, ele... eu lembro. Isso, mas como meu pai já está nessa idade, ele ainda fica... Não lembro bem. Porque antes era muito comum uma pessoa nascia e poucas semanas depois morria. Caramba, teu pai é de 21. Meu pai é de 30. De 30. Então vai fazer 92 agora, né? Vai fazer 92. Meu pai chegou a ver as cabeças decepadas dos cangaceiros que morreram no combate do Juá. Eleonora Foi o combate em que Amoroso, Bendiver e Cruzeiro morreram. Eles vinham de Poço Redondo em fuga, se encontraram com a volante Sargento Zé Luiz. Nessa volante tinha muito carirense. Um deles, Antônio Bombico, que era pai de Zé Barraca, que tem uma vulcanizadora aqui. O Zé Barraca já é falecido. Tem os filhos de Zé Barraca, os netos de Antônio Bombico, Luiz de Zé Barraca, Marinho, que estão ainda com a borracharia. Mas Antônio Bombico foi um dos que matou um desses cangaceiros. E como foi? Seu pai contou como foi a experiência dele? Meu pai contou que toda a vida essa gente chamou-se Lagoa Verde. Meu pai estava na Lagoa Verde,
com os irmãos e os amigos, e chegou a notícia de que mataram os cangaceiros e estavam as cabeças na frente do quartel. Onde? Já aqui não em Carira mesmo? Aqui em Carira. Já Foi não mesmo? era mais nesse quartel velho, no primeiro. Já era em outro quartel, que hoje é a Praça Cândido Moreira, mais ou menos onde hoje é a igreja presbiteriana. Como ali é uma descida, é uma Subindo ladeira, ali, na aí meu descida. pai explica que botaram uma pedra para nivelar, botaram uma tábua e 3 cabeças, as cabeças de Amoroso, Bom de Velho e Cruzeiro. Meu pai disse que ele era menino de 8, 9 anos por aí. E ele foi com a meninada correr para ver a cabeça dos cangaceiros, que estavam em lata de querosene conservada com salmoura ou alguma outra coisa, não sei. Era. E ele chega até a descrever que um tinha o pescoção tão gordo que ele olhou assim, era 2 dedos de gordura no pescoço, que um era bem gordão. Entendi. Não sei se já era deformado por causa da salmoura, mas ele disse, não, um tava lá o pescoção com 2 dedos de gordura, que dava para ver no local que foi cortado. E onde foi enterrada essas cabeças, será? Não se sabe. Não encontrei ninguém que soubesse dizer. Os corpos estão enterrados aqui no povoado Juá. É daqui de Carira mesmo, o povoado? Isso, daqui para lá, a pé. Se a gente for a pé daqui para lá, é estourando 15 minutos. Caminhando. Colocaram alguma cruz, alguma coisa? Nada. Como eu te Olha disse, aí seu eu papel. fotografei o local em 98 e era um formigueiro. Porque era comum enterrar esses caras em formigueiro, até porque é mais fácil, formiga saúva. E é mais fácil cavar por causa da terra fofa Isso. da formiga. Zé Baiano foi enterrado num formigueiro. Iam deixar lá para apodrecer, mas só que pessoas da localidade disseram não. Mesmo, não faz isso, não. mesmo sem a cabeça, enterraram, né? Enterraram. Cavaram no formigueiro e jogaram lá, mas a volante nem se importou. Matou, decepou e deixou lá. A comunidade foi que se mobilizou para fazer o sepultamento. Olha aí, um papel até de um gestor, coisa que é um local histórico, né? Não é uma questão de você vangloriar ou reverenciar cangaceiro, é uma questão histórica, de um combate, botar um marco, alguma coisa assim. Agora, o problema é que eu sabia onde ficava nos anos 90. E propriedade rural Muda tudo, muda tudo. Tomba Passa terra. trator, passa trator, mato sobe. mato sobe, planta palma, tira palma, faz uma cisterna, faz uma casa nas imediações e onde atualmente a pessoa que me indicou o local já faleceu. Se alguém da região ainda sabe, é isso que eu tenho que procurar saber ainda. No dia que você quiser, tiver coisa, quem sabe até um dia, uma equipe mesmo de arqueologia, já pensou localizar bem local exato e puder fazer até uma exumação disso, como fizeram com o Zé Baiano, acharam as ossadas lá de Zé Baiano e fizeram o local, né, do marco. E falando de Zé Baiano, eu vou lhe presentear com 3 livros meus, ó. Zé Baiano, tá aqui, já tá autografado aí Aleixo pra do Chorro tu. Show. Esse foi o meu último livro, Cabeleira, ó. Tá aqui. Obrigado. E aqui, como você já pertenceu à loja do Zeca Mesquita, tá aqui a história do próprio Zeca Mesquita. E tem filho descendentes biógrafo. dele em Carira. Tem É descendentes. Sim. Um farmacêutico que viveu aqui, Marcelo, neto de Zeca Mesquita. Interessante. Filho de Tennyson Melo de Oliveira. Irmão de Teni. Sim, porque aqui moraram Fábio, Marcelo e Vitório. Fábio faleceu, Filho Vitório... de Tennyson? Sim, filho de Tennyson. Tennyson Melo de Oliveira chegou a montar a farmácia aqui em Carira. A antiga farmácia americana que ficava de frente com o Banco do Nordeste. Inclusive... Tenivânia é muito minha amiga, E quem rapaz. morou aqui, quem ficou morando mesmo foi Fábio, Marcelo e Vitório. Vitório foi embora, Fábio faleceu. Faleceu, Fábio. E Marcelo ficou mais tempo. A descendência de Marcelo mora aqui. Então, é descendência de Zeca Mesquita. São netos, E raciado com descendência do vaqueiro João Martins de Souza, porque a mulher de Marcelo, Merivan, filha de Chico Gonçalo, os Gonçalos são descendentes de João Martins de Souza. Caramba, aí, ó, Tá coincidência. vendo aí? A gente falando de genealogia. Zeca aqui Mesquita. tem Aí descendente tem, dele até aqui no começo, aqui ó, a gente falando em genealogia,
Aqui o brasão. O brasão aí das Três dos Vieira, que inclusive o antepassado se perdeu com o tempo do bisavô do Zeca, mas ainda eles carregam o Vieira, que é também o meu. A minha família é Vieira, de um lado, e o outro Felipe dos Santos. Os Felipe dos Santos, eles são vindos da Espanha, se não me engano, e eles acabam vindo para a região do Ceará, que é a região chamada de Cuncas, no Barro. Aquela região onde ainda tem muito Felipe dos Santos. Há 4 gerações acabou perdendo o Felipe. O último Felipe dos Santos foi meu bisavô. Meu trisavô foi o Felipe dos Santos. Quando ele já tem um filho, que a filha, que é minha bisavó, ela já perde o Felipe dos Santos. E aí eu acabei resgatando isso, falando da genealogia. E você querer entender, até eu tenho uma prima, Marcionilha, que ela está escrevendo também um livro sobre genealogia, que é de lá da região, que é nossa, do povoado Bom Sucesso, né, Nininho? Nós passamos lá recentemente, vindo de viagem. E tá aqui o meu carinho para você. Além de carol ainda vou fazer, que eu gosto de escrever na hora. João Hélio, pra gente... Eu quero muito fazer outras matérias com você.